Eu conheci o mosteiro vindo nas missas dominicais. Quando não tinha missa numa certa capela que a gente ia, minha família, a gente vinha para cá, para o mosteiro, para a missa de 5h50 da manhã. Vinha eu e meus irmãos de bicicleta. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o mosteiro, pela missa diária. E já na missa diária, conforme eu ia escutando as laudes que cantada na Santa Missa, eu ia me apaixonando cada vez mais por aquele local, pelo mosteiro. No caso, o que eu conhecia mais era a capela, né? Então foi se dando aquele primeiro amor, aquela primeira paixão pelo mosteiro, onde eu me sentia muito bem. Eu dizia comigo mesmo, eu sinto uma paz nesse local, né? E daí foi o início, né? Como posso dizer, a primeira semente lançada na terra fértil. E aí, com o passar do tempo, minha família se mudou para cá, para Palpina, hoje conhecida como São Bento. Continuamos a vir nas missas diárias e também passamos depois a vir na missa dominical, onde é a missa conventual dos monges, às 10 horas da manhã, e nela é cantado os cantos gregorianos, que é os cantos em latim. E aí, a partir desses cantos, a partir da vivência diária e dominical, essa paixão foi aumentando cada vez mais. Eu fui me sentindo cada vez mais da casa, nesse sentido, no momento só da capela, né? Mas fui me sentindo mais em casa. E me apaixonei por esse local, né? Não é à toa que também no dia da ordenação de Dom Marcos, num sábado, nunca me esqueço, num sábado, e aquela ordenação dele, esse momento de se tornar um sacerdote, de receber a ordem maior, foi que eu também comecei a me apaixonar também e ver que o sacerdócio era muito importante, né? E aí o chamado à vocação veio não mesmo pelo mosteiro, porque quando eu senti o chamado à vocação, da minha vocação, eu estava num período de pandemia e nas missas em que eu assistia dentro de casa, nas homilias que eu ouvia dos sacerdotes, eu sentia senti o chamado de Deus a ser um sacerdote, a buscar essa ordem, né, a ser um sacerdote. E nisso eu comecei a buscar aonde que eu iria para me tornar e para realizar essa vontade de Deus na minha vida, a minha vocação. E aí um dia eu vim para uma confissão, no mosteiro, veio eu e minha irmã na confissão, e aí eu perguntei, como é que eu faço para ingressar? Como é que eu faço para vir numa experiência, começar a vida monástica? Ele disse, olha, estamos em janeiro. Em janeiro tem a questão dos monges que viajam e tudo mais, então não podemos lhe receber agora. Mas aguarde que futuramente a gente vai lhe chamar para fazer a experiência. E eu fiquei aguardando. Isso faz parte até da Santa Regra, né, onde São Bento pede para que quando uma pessoa chegue, ela seja provada, no sentido de aguardar, de esperar. Isso era costume monástico, também, que até hoje ainda existe. Então, eu esperei, aguardei. Passou janeiro, passou fevereiro, e aí chegou ali em meados de março. E em março, eu já tinha até esquecido da questão de vir fazer a experiência. Mas em março, minha mãe, no momento de oração, ela falou comigo e disse, você não ia fazer uma experiência no mosteiro? Aí eu disse assim, ia, mas como ainda não tive resposta, eu vou meio que deixar para lá. E fiquei assim, enrolando, sabe? E aí o que aconteceu? Ela disse, não, mas tente fazer a experiência, para você até ter um discernimento vocacional. E aí eu peguei e vim, mais uma vez, entrei em contato com o Dom Marcos, ele disse, não, agora dá certo. E aí me chamou e eu vim fazer a experiência. Como eu fazia faculdade, eu fazia experiências no final de semana. Então eu vinha na sexta, passava o sábado, o domingo e retornava na segunda. E posso dizer a vocês que foi um dos melhores momentos da minha vida, onde eu encontrei sentido. Porque de primeira vez, no primeiro final de semana, eu ainda senti um pouco estranho. Por quê? Porque é uma mudança de vida. É uma mudança de realidade, onde a gente sai das nossas casas, onde a gente tem a nossa vida, e a gente entra no mosteiro e é uma outra realidade. Totalmente dedicada à oração, ao trabalho manual, à vida com Deus, à oração na Lexio Divina, que é da leitura da Santa Palavra. Então, a gente entra profundamente e entra imersivamente nessa vida e é diferente.
ainda mais a cela. A nossa cela a gente vive só, por mais que a gente viva comunitariamente, mas a nossa cela a gente fica só. Então é um encontro com você mesmo e com Deus, onde você vai enxergar seus defeitos, suas qualidades e tudo aquilo que advém com isso. E aí, pronto, passei os finais de semana. Chegou um momento da minha vida em que quando eu cheguei na faculdade, que eu ia para a faculdade, meu sentido era voltar para casa, quando terminava as aulas. Óbvio, todo mundo faz isso. Mas quando eu vinha esse sentido, esse desejo de voltar para casa, não era para minha casa na Lagoa Redonda, no Curió, onde eu morava, com os meus pais, com meus familiares. Era um sentido de voltar para casa ao mosteiro, mesmo sem estar já nele. Então eu abandonei a faculdade, tranquei a faculdade que eu fazia, para viver por Cristo e em Cristo, no mosteiro de São Bento, sob a tutela de São Bento, da sua regra e do superior que aqui habita na obediência. Então, eu abandonei tudo para viver no mosteiro. Hoje eu sou professor simples. No momento de noviciado, eu recebi o nome do meu padroeiro, do meu amigo fiel, São Bernardo de Claraval, e hoje sou chamado Irmão Bernardo. E foi assim que se deu a minha vocação no mosteiro. Então, ingressei, passei todas as etapas até hoje, como professor simples, e aqui estou. E no mosteiro de São Bento, por que ficou tão forte em mim a minha vocação? Por que eu escolhi o mosteiro de São Bento? Porque o mosteiro de São Bento é pautado pela Santa Regra de Nosso Pai São Bento, onde ele vai falar e firmar a questão do lema Ora et Labora, ou seja, oração e trabalho. E essa oração e trabalho não são uma coisa assim difícil de se viver. E é aí que está a beleza de ser monge, porque é no ordinário que se faz o extraordinário, onde nas pequenas coisas, como varrer, como lavar um prato, como lavar um carro, como varrer com zelo um local, desde a parte de cima do teto até o chão, com amor, fazendo aquilo que é tão ordinário, tão simples, você consegue viver a oração, você consegue viver a busca por Deus e você consegue mostrar que você tem amor por Deus. Então a gente se converte a partir disso. Então, a partir do Ora et Labora, que é o lema, os monges vivem, ou seja, na oração e no trabalho. Tanto o trabalho seja manual, quanto o trabalho intelectual, a gente vive nos nossos mosteiros, através dos estudos, através dos trabalhos simples. No mosteiro, também, a vida oracional, ela se dá por meio da liturgia das horas, onde rezamos laudes, vigílias, laudes, vésperas e completas. Depois das completas, os monges eles se recolhem num silêncio, o chamado silêncio noturno que nosso Pai São Bento pede, onde nós vamos viver ali em intercessão pelos outros, particularmente onde nós vamos para a nossa cela, e também no silêncio do nosso coração, onde vamos trabalhar o eu, onde eu preciso mudar, onde eu preciso me modificar de acordo com o dia que eu vivi, quais pecados eu preciso confessar a Deus, aonde eu preciso ainda modificar o meu coração tão duro. Então, esse é o chamado de São Bento. São Bento também chama o mosteiro de escola do serviço do Senhor, onde aqui nós nos fazemos servos, servos para os nossos irmãos, servos para as pessoas que buscam também a Deus, vindo ao mosteiro. Então, isso é a vida do mosteiro e isso que me apaixonou, isso que me fez estar aqui até hoje. Essa simplicidade, mas que nessa simplicidade nós podemos encontrar a Deus e ver o extraordinário ser realizado. Então, você que é jovem, não tão jovem, que sente esse chamado ao silêncio, sente esse chamado à oração, que é uma pessoa mais silenciosa, vive a oração, e que sente um desejo à vocação monástica, venha, se você deseja, venha ao Mosteiro de São Bento. Aqui a gente vive a estabilidade, a gente vive a obediência e a gente vive a conversão dos costumes. Nesses 3 pilares, um monge se forma, sendo obediente, vivendo até o fim neste mesmo mosteiro em que está, e conversão dos costumes, ou seja, tudo aquilo que em minha casa, em minha vida, eu não mudei até hoje, mas que o mosteiro nos ajuda a nos converter. Não pelos monges, não por você mesmo,
mas porque Deus, pela graça, é capaz de lhe mudar, de moldar seu coração através da comunidade, através da oração e através da vida constante na obediência a Deus, pelo superior, nosso hoje prior Dom Marcos. Então, se você sente esse desejo no coração, sente esse chamado por Deus, o mosteiro está de portas abertas, você pode vir conversar conosco, você pode vir marcar a sua experiência e fazer uma visitação até para conhecer e vivenciar melhor o que é a vida monástica, experimentar por si próprio, na carne, no dia a dia, com os monges e entender o que realmente um monge faz, como um monge vive e se esse é o chamado que Deus tem para mim. Então, estamos de portas abertas, fiquem à vontade, este é meu convite.